O M, metabolismo do M. Introdução. Penso que todos sabem que o M encontra-se em várias proteínas. Normalmente consideramos como a principal a hemoglobina. Para além da hemoglobina, onde o núcleo M, que está aqui com esta estrutura, se encontra ligado também à proteína, formando um núcleo de coordenação e que depois permite a ligação do oxigênio. Também se encontra presente na mioglobina, uma proteína muscular que serve como armazém de oxigênio intramuscular, por assim dizer, armazenando algum oxigênio também de uma forma semelhante a este. Mas, para além disto, faz parte de várias enzimas, como por exemplo o citocromo C, que aparece na cadeia transportadora de eletrões, ou fosforilação oxidativa, e também noutros complexos da cadeia transportadora de eletrões, concretamente os complexos 2, 3 e 4 têm também núcleos M, apesar de não serem todos exatamente iguais a esta estrutura que aqui estão. Também aparecem várias enzimas, como referi, concretamente o citocromo P450, um complexo enzimático bastante importante para o metabolismo dos fármacos xenobióticos, e na qual inclui também as oxidases que estão presentes na síntese do colesterol e também na sua degradação a sais biliares, como podem ver nos vídeos sobre o metabolismo do colesterol. É também importante na síntese do óxido nítrico, que a partir da arginina vai formar o óxido nítrico, também é uma síntese que contém M. A catalase, a peroxidase da tiroide, a oxidase do triptofano, que faz o metabolismo do triptofano, a oxidase do sulfito e também mais algumas peroxidases. Tudo isto são enzimas, proteínas que contêm o núcleo M. Portanto, é fácil de perceber que esta síntese do M irá ocorrer em praticamente todas as células que tenham núcleo. O M corresponde exatamente a esta estrutura, portanto, é uma estrutura tetrapirrólica planar, portanto, 4 anéis pirrólicos, semelhantes a este átomo, a esta molécula do pirrol, e que depois vai conter cadeias laterais. Estes anéis pirrólicos estão unidos por pontes metenilo, formando as porfirinas. Normalmente tem um núcleo de ferro central ligado por coordenação, portanto não é nem ligação iónica nem covalente, são as ligações por coordenação, e conforme o ferro está na forma de ferro 2+, ou ferro 3+, assim se chama ferro 2+, ferro-M, se for 3+, ferri-M. Podem ver um outro vídeo onde explico a origem destes nomes, mas genericamente os sais terminados em ito são originários dos ácidos terminados em oso, o que muitas vezes dá uma mnemónica, o osso de cabrito. Por outro lado, os sais terminados em ato são originários de ácidos terminados em ico, o que dá a mnemónica bico de pato. Eu costumo muitas vezes dizer que a pato anda na água, portanto o bico de pato é mais oxidado do que o osso de cabrito. E realmente aqui temos o ferri e ferro-M. Como referi, é uma porfirina, e as porfirinas distinguem-se dos porfirinogénios porque os anéis pirrólicos estão unidos por estas pontes metenilo, C, o carbono com uma ligação simples para um e uma ligação dupla para o outro. Portanto, C dupla para um lado, simples para o outro, pontes metenilo. Ao contrário dos porfirinogénios, em que as pontes são metileno, portanto, CH2 e ligação para um lado e para o outro. Isto faz com que, no caso das porfirinas, as duplas ligações estão sempre conjugadas. Estão a ver? Dupla simples, 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 dupla simples,
dupla simples. E esta conjugação, que no caso destes anéis, tanto dá para um lado como por outro, que esta conjugação faz com que as porfirinas, ao contrário dos porfirinogénios, sejam corados e têm tipicamente uma banda de absorção, no máximo pico de uma absorção por volta dos 400 nanómetros, chamada a banda de Soré. Para além disto, estas porfirinas exibem também fluorescência, fruto desta deslocalização das duplas ligações devido a esta conjugação. Estes anéis têm uma numeração própria, muitas vezes aparecem escritos desta forma. Eu pessoalmente gosto mais pondo este anel aqui para cima. Portanto, habitualmente enumeramos os anéis da esquerda para a direita, A, B, C, D, e no sentido dos ponteiros do relógio. Eu, como disse, prefiro colocar para cima e normalmente irei apresentar desta forma e, portanto, será o anel A, B, C e D. O Sr. Hans Fischer, estudou bastante estas porfirinas e atribuiu-lhes uma numeração, tendo numerado apenas o carbono do anel pirrólico que ainda podia ter substituintes, portanto estes carbonos. E assim, começando pelo anel A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou se quiserem, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. E atribuiu uma letra grega às pontes metenilo entre os carbonos. Assim, entre o anel A e B é o alfa, B e C é o beta, C e D é o gama e entre o D e o E o delta. Esta nomenclatura depois irei voltar a referir quando mostrar concretamente as bilirrubinas. De acordo com a IUPAC, todos os carbonos são numerados e, portanto, começa no anel A, ou anel 1. Muitas vezes este anel, em vez de chamar A, parece com a numeração romana 1. E nesta altura será, em vez de A, B, C, D, 1, 2, 3 e 4. E por isso temos aqui, este será o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, primeiro são numeradas a cadeia dos 20 carbonos e depois são numerados os azotos ou nitrogénios dos anéis pirrólicos, começando exatamente pelo anel A ou anel 1. Muitas vezes, e se olharmos para esta estrutura, se puxarmos estes anéis metanilo aqui, ou estes carbonos metanilo para o meio, isto quase que forma aparentemente aqui uma cruz, e por isso é muito frequente vermos as porfirinas escritas com esta forma de cruz, em que se usando a numeração da IUPAC, estes serão os carbonos 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18. Ou, pela numeração de Fischer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, na numeração de Fischer, será o carbono alfa, beta, gama e delta. E este é normalmente porque é mais fácil de escrever, como podem compreender, do que estar a escrever esta estrutura toda completa. Outra das questões importantes em termos de nomenclatura é que no nosso organismo, fundamentalmente, há dois tipos de porfirinas. Eu até diria quase que habitualmente. Uma será a porfirina do tipo 1, em que a distribuição é uma distribuição simétrica, tomando aqui só como dois substituintes, AB, 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 AB. Portanto, uma distribuição perfeitamente simétrica, e nesta altura isto será uma chamada porfirina do tipo 1, ou em que é exatamente igual, simplesmente no anel 4, ou D, há uma rotação. E, portanto, ficaria AB, AB, AB e aqui BA. E isto origina-nos uma porfiria do tipo 3,
estas são, a maior parte das porfirinas que existem no nosso organismo, estão exatamente nesta forma de tipo 3. Portanto, os anéis todos iguais, com exceção do quarto que está trocado. Existem ainda outros dois tipos de distribuição, a tipo 2 e a tipo 4, que ficam aqui. No caso da tipo 2 é AB, BA, AB, BA, e no tipo 4 AB, AB, BA, BA. Mas estas no homem são menos comuns e, portanto, eu não irei falar mais sobre elas. Tomando agora um exemplo de uma porfirina, neste caso de um porfirinogénio, porque reparem, temos aqui a ponte metileno e não metenilo. Esta será concretamente a uroporfirina do tipo, e já vamos ver, será uma uroporfirinogénio. Neste caso, o que temos aqui é um CH2COOH, portanto faz lembrar um acetato, só que normalmente quando nós falamos no acetil, a ligação é através do grupo ácido, e portanto aqui não é pelo carbono, o que significa que é um carboximetil. Daí a IUPAC recomendar que se coloque o carboximetil e este será um carboxietil. Seria o etil, aqui seria o metilo, aqui seria o etilo, mas ligado com o carboxi. No entanto, e porque este é semelhante ao acetil, CH3COH, e este ao propionil, CH3CH2COH, é vulgar pôr-se AP-AP. Reparem que neste caso temos uma distribuição AP, 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 PA. E, portanto, trata-se de um porfirinogénio do tipo 3, concretamente é o uroporfirinogénio do tipo 3. Como disse, habitualmente aparece com a sigla AP e não CM e CET, como são recomendados pela IUPAC e o BMB. Nós depois vamos verificar, quando falar no metabolismo, na síntese das porfirinas, que este composto depois vai originar este outro, em que reparem que aqui deixou de ser o carboximetil para passar a ser apenas o metil. Estes mantêm o propionato, ou carboxietil, mais corretamente, e aqui houve uma descarboxilação e uma redução, passou a ter uma dupla ligação, é no fundo um grupo vinil. Portanto, o que nós temos aqui é uma distribuição também semelhante ao tipo 3, MV, MV, MPPM. E, portanto, isto seria uma porfirina do tipo, neste caso, porfirina, porque já temos a ponte metileno e não metinilo e não metileno. Está aqui a dupla ligação. Neste caso, esta será a protoporfirina do tipo 3, ou muitas vezes também designada por protoporfirina do tipo 9. Esta numeração 9 tem a ver com a descrição de Fischer. Fischer propôs vários tipos, quando eram 3 substituintes diferentes, como é o caso deste, várias possíveis combinações, e o que se veio a verificar é que aquela combinação que ele pôs na altura com o número 9 era a que existe no M, e atualmente, como se fala apenas tipo 1, tipo 3, tipo 2 e tipo 4, esta 9 veio-se a verificar que era equivalente à agora atual tipo 3. E por isso, daí aparecer às vezes protoporfirina 9 ou protoporfirina 3. Eu irei manter sempre as duas denominações. Penso que assim fica claro porque é que aparece 3 e 9 e porque é que é do tipo 3, porque este não segue a mesma sequência, está invertido. Porque é que é porfirinogénio, porque é que é porfirina. Concretamente, no M, o M aparece várias formas. A maior parte dele, que existe no nosso organismo, que era o que está na hemoglobina, na mioglobina, é o chamado MB, em que temos metilvinil, depois metilpropionil, propionil-metil, portanto, do tipo 3. Existem mais formas de M, irei falar apenas de mais duas. A chamada MA,
que está presente concretamente no oxidas do citocromo C e que as principais diferenças é que no anel 4, em vez de metil, temos um formil e no anel 1, em vez do vinil, temos aqui um etil, um álcool, mas depois com uma cadeia lateral contendo unidades isoprenoides, o que aumenta a lipofilia. E depois temos um outro M, que está presente, por exemplo, no citocromo C, que é o MC, em que a principal diferença são estas dois, em vez de ser vinil, no caso do MB, são dois etil, em que este carbono, este primeiro carbono, vai estar ligado a um enxofre de uma cisteína da proteína. Portanto, isto aqui estará ligado à proteína aqui por duas ligações tiol. Por fim, vamos ver que o M será degradado a bilirrubina. A bilirrubina tem esta estrutura e muitas vezes chama-se bilirrubina 9-alfa, 9, porque deriva exatamente daquele M, ou se quiserem daquela protoporfirina, que era do tipo 3, ou como eu referi, protoporfirina do tipo 9, que tinha metil-vinil, metil-vinil, metil-propionil, propionil, metil. Portanto, daí ser 3 ou 9. E como ela vai resultar por uma abertura do anel exatamente nesta ligação alfa, chama-se, por isso, muitas vezes a bilirrubina, muitas vezes aparece com o nome bilirrubina 9-alfa, 9, porque deriva disto. E reparem, se eu abrir aqui no alfa, o que é que vamos ter? Metil-vinil, metil-propionil, propionil-metil e metil-vinil, correspondendo exatamente à abertura do anel nesta posição. Espero ter ajudado a compreender um pouco a nomenclatura das porfirinas e, se gostaram, façam like. Muito obrigado.